Algo inquietante está sendo filmado em florestas americanas. Número 1. Homem selvagem flagrado por câmera em Parque Nacional. Uma das gravações mais intrigantes feitas recentemente em parques nacionais dos Estados Unidos mostra uma figura que, à primeira vista, parece retirada diretamente de um conto selvagem. As imagens captadas por uma câmera de trilha revelam um homem de aparência totalmente fora dos padrões urbanos. Seus cabelos estão emaranhados e cobertos de lama seca, como se não visse água há meses. O corpo, quase todo nu, exibe apenas uma tanga rudimentar, e os pés descalços tocam diretamente o solo da floresta, sem qualquer proteção. A imagem choca por si só, mas o mistério cresce com a sequência. Em uma segunda captura, o mesmo homem reaparece, agora empunhando o que parece ser uma ferramenta de caça improvisada. O fato dele estar tão afastado da civilização, desarmado no início e depois portando uma arma rudimentar, levanta uma pergunta inquietante. O que exatamente ele está fazendo ali? Qual sua origem? Ele está sozinho? A floresta guarda muitos segredos, e essa aparição parece ser apenas o começo. Número 2. Aparições frequentes de pessoas ferais. Apesar do caso anterior parecer isolado, há um padrão surgindo a partir de testemunhos e evidências visuais cada vez mais consistentes. Relatos de pessoas com aparência feral, ou seja, vivendo como selvagens, sem contato com a sociedade, estão se acumulando nos arredores de reservas naturais, trilhas de difícil acesso e áreas remotas de parques nacionais. Número 3. A criatura enjaulada do vídeo de janeiro de 2023. Em um dos vídeos mais impactantes já publicados na internet, gravado em janeiro de 2023, uma cena intrigante foi registrada em um local remoto e isolado. O que aparece é uma estrutura metálica gigantesca, semelhante a uma jaula industrial colocada no meio da natureza. Dentro dela, uma criatura colossal se debate com fúria. Seus braços enormes agarram as barras de ferro com agressividade, tentando escapar com toda a força de seu corpo coberto de pelos. Ela rosna, arranha, se agita, mas, mesmo assim, não consegue romper a estrutura. O ponto mais surpreendente acontece quando um dos pesquisadores, vestindo roupas de proteção, se aproxima com tranquilidade, aplica um tranquilizante e entra calmamente na jaula para coletar uma amostra do ser. A gravação termina sem mostrar o que ocorre em seguida. Desde então, o destino do animal, ou criatura, permanece desconhecido. Mas, para quem assistiu, uma coisa ficou clara: algo extraordinário foi capturado naquele dia. Número 4. O ser atrás da árvore durante passeio de esqui. Durante um dia aparentemente comum de esqui, em uma trilha cercada por pinheiros, um homem acabou registrando algo que ninguém soube explicar. Enquanto deslizava suavemente sobre a neve, sua câmera continuava gravando, até que, ao passar por uma curva, algo atrás de uma árvore chamou atenção. Uma figura alta, escura, de forma robusta, parcialmente escondida, espreitava entre os troncos. Seu porte físico, largo e imponente, se encaixava perfeitamente na descrição clássica do pé grande. Ombros largos, altura impressionante e imobilidade total, como se estivesse fundido ao ambiente. O mais estranho é que o esquiador, mesmo percebendo a presença, manteve o celular apontado naquela direção por alguns segundos. No entanto, o vídeo se encerra abruptamente, sem explicações adicionais, sem outra gravação de sequência. O mistério permanece. Seria apenas uma ilusão causada pela luz e pelas sombras das árvores? Ou alguém, ou alguma coisa, realmente estava ali, observando? Número 5. A trilha que mudou a vida de uma mulher. Uma mulher, acostumada a fazer caminhadas sozinha por trilhas naturais, teve sua vida transformada completamente após um único e silencioso encontro na floresta.
Ela seguia por uma trilha tranquila, cercada de árvores altas e silêncio absoluto, quando, entre os troncos, percebeu o movimento. Uma figura enorme e coberta por pelos grossos caminhava com tranquilidade entre as árvores. O instinto tomou conta de seu corpo. Ela congelou, incapaz de se mover. Seus olhos seguiram cada passo da criatura, esperando, talvez, que fosse notada. Mas o ser simplesmente seguiu seu caminho, sem demonstrar qualquer interesse por sua presença. Ele desapareceu floresta adentro, como se não tivesse notado que estava sendo observado. A mulher permaneceu paralisada por alguns instantes, revivendo o momento em sua mente. Por anos, ela ouviu falar do Pé Grande, do lendário macaco da floresta norte-americana. Agora, ela tinha sua própria história para contar. Depois daquele dia, ela nunca mais voltou àquele lugar. Número 6. O susto do caçador. Era para ser apenas mais uma manhã silenciosa de espera no interior da floresta. Um caçador experiente estava posicionado há horas, com o olhar atento em busca de veados, alces ou qualquer outro sinal de vida selvagem. Mas, naquela ocasião, o ambiente parecia completamente vazio. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas o silêncio quebrado por passos lentos e pesados sobre as folhas secas. Intrigado, ele ajeitou-se levemente, pronto para avistar talvez um urso. Mas o que saiu de trás das árvores não era um animal comum. Diante dele surgiu uma figura enorme, com ombros largos e coberta de uma pelagem marrom espessa. Andava sobre duas pernas, ereta, com postura decidida e fisionomia furiosa. O caçador sentiu o corpo paralisar, os pulmões queimando por conter a respiração. Se eu fizer qualquer barulho, ele vai me ver, pensou. Pela primeira vez, ele se deu conta de que não era o predador ali, era a presa. Número 7. Aparição nas colinas nevadas de Illinois. O inverno nas colinas de Illinois oferece uma paisagem que parece saída de um conto de fadas. Árvores cobertas de neve, colinas silenciosas e um ar de paz absoluta. Foi em um desses dias mágicos, no ano de 2012, que um turista decidiu fazer uma caminhada para apreciar o visual. Estava parado, apenas admirando a vista, quando algo em seu campo periférico chamou sua atenção. Um movimento, pesado e firme, contrastava com a leveza do ambiente. Era uma criatura gigantesca, com quase 3 metros de altura, atravessando lentamente uma área próxima. Seu corpo era revestido por uma pelagem grossa e escura, e seus passos afundavam profundamente na neve. O turista controlou a vontade de correr. Manteve a calma, recuou devagar e não fez barulho algum. Sabia que o que tinha visto não era apenas um animal selvagem. Ele teve certeza. Estava diante do Pé Grande, e qualquer ação impensada poderia ter consequências graves. Número 8. Registro noturno surpreendente. Nas profundezas de uma floresta densa, uma câmera com visão noturna instalada para monitorar a fauna local capturou algo que provocou debates acalorados na internet. No meio da madrugada, uma figura enorme apareceu no campo de visão da lente. Seus ombros eram largos, o corpo inteiro coberto por pelos escuros e espessos, e o andar era lento, pesado, como se cada passo exigisse força. Diferente de tantas gravações borradas e distantes, essa era incrivelmente nítida. A qualidade da imagem não deixava espaço para dúvidas fáceis. Alguns tentaram argumentar que se tratava de alguém com fantasia. Mas, se fosse, o traje era perfeito. Não havia costuras visíveis, nem sinais de montagem. E quem, em sã consciência, vagaria pela floresta sozinho, em plena escuridão, usando um traje desses? Para muitos, não havia mais discussão. Aquilo era o Pé Grande, registrado com precisão inédita. Número 9. A criatura parecida com um lobo. Era para ser uma noite como qualquer outra. Um casal estacionou o carro na entrada de casa,
e só percebeu que algo estranho tinha acontecido ao revisar a filmagem da câmera do painel. No vídeo, surgia uma figura insólita. Por um breve segundo, iluminada pelos faróis, apareceu um ser ereto, peludo, com postura humana, mas com feições completamente animais. Orelhas pontiagudas, um focinho longo e estreito, e olhos refletindo a luz como os de um predador noturno. Inicialmente, muitos pensaram que fosse apenas mais uma das inúmeras aparições atribuídas ao Pé Grande. Mas, ao analisarem melhor, ficou claro. Aquele ser tinha feições mais lupinas do que simiescas. Era alto, coberto de pelos escuros e densos, e sua silhueta se parecia mais com a de um lobo em postura humana. Não era o Pé Grande, era o Dogman. Desde aquela noite, o casal jamais voltou a se sentir seguro perto da mata, ao lado de casa. Número 10. O gigante que desapareceu na floresta. Uma simples expedição de caça acabou se transformando em uma experiência que nenhum dos envolvidos esqueceria. Um grupo de amigos caminhava lentamente entre as árvores, observando a paisagem e procurando sinais de animais, quando todos pararam subitamente. Alguém, ou algo, os observava. Adiante, entre os troncos, uma figura negra, alta e imponente, estava parada em completo silêncio. Ninguém se moveu. O ar parecia ter ficado mais denso, e então, em um instante, a figura recuou e desapareceu na floresta, sem emitir qualquer som. Contra o bom senso, os amigos decidiram correr na direção de onde a criatura havia sumido, na tentativa de alcançá-la. Mas não havia pegadas, galhos quebrados ou sequer um rastro. Era como se nunca tivesse estado ali. Ainda assim, a memória daquele rosto colossal e sombrio continuou viva em suas mentes. Um encontro assim, cara a cara, não se esquece, mesmo sem provas. Número 11. A criatura atrás da pedra. Em uma noite como tantas outras, uma câmera de trilha instalada em uma área remota foi responsável por registrar uma das imagens mais inquietantes que já circularam entre os caçadores e exploradores da região. A filmagem começa de forma silenciosa, com a vegetação imóvel e nenhum som perceptível. Mas, de repente, algo começa a se mover por trás de uma grande pedra. O que surge não se assemelha nem a um ser humano, nem a um animal conhecido. Trata-se de uma figura extremamente magra, de pele pálida, com membros desproporcionais. Ela se arrasta sobre os 4 membros, mas os braços são exageradamente longos e a postura lembra um predador em busca de algo. A cabeça, completamente careca, gira lentamente como se estivesse rastreando algum som ou cheiro. Antes que algo mais pudesse acontecer, a gravação é interrompida. Nenhuma continuação, nenhuma resposta. Alguns dizem que se trata do famigerado reiki. Outros acreditam que é uma criatura completamente nova, algo que não deveria estar ali. Número 12. A Vigilante do Dia. Movidos por um vídeo misterioso, um grupo de exploradores decidiu aventurar-se por uma floresta conhecida por relatos frequentes de aparições de seres misteriosos. O clipe que motivou a expedição tinha apenas alguns segundos, mas mostrava claramente uma figura volumosa, agachada atrás de uma pedra, que logo desaparecia entre as árvores com movimentos rápidos. O autor da filmagem jurava que o que capturou era um pé grande macho, agindo como protetor de uma fêmea apelidada de Vigilante do Dia. Ele se recusou a revelar a localização exata, afirmando que o lugar era perigoso demais. Ainda assim, os exploradores decidiram ir até uma área próxima, tentando recriar o cenário. Um dos integrantes subiu em uma elevação para observar a região, mas nada foi encontrado. Nenhum barulho, nenhum sinal. O que quer que estivesse ali naquele dia não se apresentou novamente. O mistério ficou suspenso no ar. Número 13. Aparição no Lago Wild Horse. No ano de 2016, um grupo de amigos decidiu fazer uma trilha,
até o remoto Lago Wild Horse, localizado nas montanhas Steens, no estado do Oregon. Como é comum entre trilheiros, eles aproveitaram para tirar algumas fotos ao redor da água. Mas, ao revisarem as imagens, algo inesperado surgiu no fundo de uma das fotografias. Uma figura colossal atravessava a paisagem com passadas largas, decididas e incrivelmente velozes. O mais impressionante era que o tamanho da criatura deixava claro que não se tratava de um ser humano comum. A estrutura corporal, o ritmo dos passos e a silhueta lembravam os relatos mais antigos sobre o Sasquatch. Por um breve momento, o grupo paralisou, como se o cérebro tentasse compreender o que acabara de testemunhar. Em seguida, todos tomaram uma decisão rápida. Era hora de ir embora. Ninguém ali estava disposto a testar o que aconteceria se aquela criatura percebesse que estava sendo observada. Número 14. Criaturas nos muros do castelo. Explorar ruínas e locais abandonados já é, por si só, uma atividade carregada de suspense e tensão. Mas o que um explorador noturno registrou em um antigo castelo ultrapassou qualquer sensação de mistério. Enquanto gravava em meio às pedras cobertas de musgo, sua câmera captou, no topo de uma das muralhas, figuras pálidas com formas humanas. Inicialmente, elas estavam paradas, imóveis, como estátuas fora do lugar. Mas, de forma repentina e antinatural, começaram a se mover. Seus corpos se lançavam em saltos abruptos, parecendo mais anfíbios do que humanos. Os movimentos lembravam os de sapos gigantes, e o mais aterrorizante era que seus pulos desafiavam a física. Lançavam-se de alturas que feririam qualquer pessoa normal, e mesmo assim, aterrissavam com precisão e sem nenhum sinal de dor. O vídeo registra todos esses movimentos com clareza, e até hoje ninguém conseguiu explicar o que eram aquelas criaturas que se escondiam nas paredes do castelo. Número 15. O gigante nas montanhas de Provo. Em janeiro de 2019, um grupo de amigos subia as colinas nevadas próximas a Provo, em Utah, quando avistou algo que não conseguiam explicar. Lá no alto, contra o céu branco, estava parado um ser com dimensões fora do comum. Era incrivelmente alto, com ombros largos e postura ereta, imóvel como uma escultura. Aquela silhueta parecia desafiar a lógica. Dois dos amigos, tomados pela curiosidade, pegaram uma câmera e decidiram subir até o ponto de observação. Durante o trajeto, encontraram pegadas na neve que não se pareciam com as de nenhum animal conhecido, nem cervos, nem ursos. Eram profundas, espaçadas e de formato incomum. Ao compartilharem a descoberta com especialistas, até um museu local descartou a possibilidade de se tratar de um urso. E mesmo sem confrontar diretamente o ser, a imagem daquele corpo estático entre as montanhas ficou gravada na mente do grupo. A pergunta persiste: o que, afinal, estava observando-os de tão longe? Número 16. A sombra que se move na estrada. À primeira vista, parecia apenas uma mancha escura no asfalto. Mas a sombra começou a se mover. O vídeo mostra uma figura robusta e peluda, rastejando rente ao chão, com movimentos poderosos e silenciosos. Nunca se viu o rosto, mas estava claro que não era um cão ou outro animal conhecido. Moradores locais especulam que poderia ser algum tipo de híbrido, uma criatura que não deveria existir. Número 17. Observador da árvore. Durante uma trilha tranquila, uma mulher notou algo no topo de uma árvore. Achou que fosse um homem, até perceber que o corpo estava coberto de pelos. Era o Pé Grande, sentado em silêncio, apenas observando. Assustada, ela gravou para provar o que viu, mas jurou nunca mais voltar àquela floresta. Número 18. Invasor do galpão. Em uma propriedade privada, câmeras de segurança captaram uma figura estranha entrando em um galpão. Seus movimentos eram espasmódicos, com membros alongados e distorcidos. De dentro do galpão,
Sons de madeira sendo quebrada ecoaram. Por um instante, olhos brilhantes encararam a câmera. O rosto era quase humano, mas havia algo profundamente errado com ele. Alguns acreditam que era um skinwalker. Outros acham que era apenas uma pessoa em sofrimento extremo. Número 19. Rugidos na montanha. Um campista acordou com rugidos graves ecoando pela floresta. Eram sons profundos, que pareciam vir de algo enorme. Logo, uma árvore próxima começou a sacudir violentamente. Sem pensar duas vezes, o homem arrumou tudo em silêncio e saiu dali com o máximo de discrição. Moradores acreditam que ele cruzou o caminho do lendário Macaco da Floresta, criatura temida que poucos veem duas vezes. Número 20. Provas físicas do pé grande. Um vídeo viralizou ao mostrar o filho de um caçador exibindo partes do corpo do que seria um pé grande abatido por seu pai. Entre os restos estavam pés enormes e incrivelmente realistas. O vídeo chocou os espectadores e levantou rumores de que mais partes estavam escondidas, aguardando o momento certo para virem a público. Desde então, todos ficam de olho em seu canal, esperando por mais revelações. Número 21. Predador do pântano. Câmeras colocadas em uma área pantanosa, normalmente usadas para monitorar veados ou guaxinins, captaram algo completamente diferente. Uma figura pálida e humanoide rastejava pelo chão, com membros finos e longos. Na boca, carregava o que parecia ser outro animal, inerte, como se tivesse sido caçado. A criatura cruzou a tela em silêncio e desapareceu na escuridão, deixando todos inquietos. Seria um predador jamais registrado? Número 22. Criatura dormindo à luz do dia. Em 2005, uma câmera instalada em uma floresta no Kentucky filmou algo incomum. Uma criatura grande e peluda deitada ao sol, aparentemente dormindo. O vídeo ficou guardado por anos, até que, quase uma década depois, foi divulgado por um grupo chamado Sasquatch Genome Project. Eles alegaram ter investido 5 anos e milhões de dólares em pesquisas. Para eles, aquele vídeo não deixava dúvidas. O pé grande era real. Número 23. Ladrões de galinha. Um homem passeava pela floresta quando avistou 2 figuras peludas correndo entre as árvores. A princípio, pensou serem animais selvagens, mas logo percebeu um detalhe estranho. Uma delas carregava uma galinha, aparentemente roubada de uma fazenda próxima. Assustado, ele decidiu manter distância. Enfrentar o que quer que fosse aquilo não parecia uma boa ideia. Número 24. Aparição no Colorado. Em maio de 2025, perto de High River, no Colorado, vários moradores afirmaram ter visto uma figura peluda e gigantesca cruzando a mata. Um dos caminhantes conseguiu gravar a cena, que logo viralizou. Enquanto céticos chamavam de montagem, outros defenderam sua autenticidade, dizendo que este era o registro mais convincente em anos. Número 25. Encontro solitário na floresta. Um homem caminhava por uma trilha isolada quando sentiu que estava sendo observado. Ao olhar ao redor, viu uma sombra enorme espreitando entre as árvores. Em um piscar de olhos, a criatura sumiu sem fazer barulho. O medo tomou conta e ele correu sem olhar para trás. Para ele não havia dúvida. Aquilo era o Sasquatch. Número 26. Criatura no Lago Travis. Um grupo acampava nas margens do Lago Travis, no Texas, quando uma figura passou rapidamente por trás deles. Era pálida, fina e se movia próxima ao chão com uma velocidade assustadora. Seus movimentos não pareciam humanos. Ao revisar o vídeo, os amigos notaram os detalhes mais perturbadores e concluíram que só podia ser o Reiki, uma criatura antes considerada lenda. Número 27. O mistério da escavadeira. Em outubro de 2024, uma garota postou um vídeo aparentemente comum, ela sorrindo enquanto andava de escavadeira. Mas, ao assistirem em câmera lenta, os internautas notaram algo sinistro.
um ser agachado surgiu no mato e, em segundos, cruzou o campo com uma velocidade impossível, sumindo entre as árvores. Ninguém o viu na hora. Só a gravação revelou sua presença. Número 28. Encontro frente a frente. Um morador de uma vila caminhava pela floresta quando ouviu ruídos estranhos. Parou e observou. Do meio das sombras, surgiu uma criatura alta e escura. Por um breve momento, ela ficou parada, olhando, antes de desaparecer entre as árvores. Aquele instante foi suficiente para transformar antigas histórias em uma experiência pessoal assustadora. Número 29. Figura sombria no parquinho. Durante um passeio noturno de carro, uma família parou perto de um parque silencioso. Tudo parecia calmo, até que notaram um balanço se movendo sozinho. Quando gravaram, apareceu uma figura alta e escura próxima ao parquinho. Seu corpo parecia distorcido, como se estivesse se transformando em algo diferente. O vídeo gerou interpretações assustadoras. Alguns viram um lobisomem, outros algo ainda pior. Número 30. O corredor pálido do campo. Um fazendeiro filmava seus animais durante o dia quando algo inesperado cruzou o campo. Uma figura pálida, sem roupas, com movimentos rápidos e desajeitados. Em segundos, desapareceu na linha das árvores. De longe, parecia alguém empurrando algo, mas, ao aproximar o zoom, ficou claro. Era uma criatura que corria sozinha, com o corpo quase sem pele. Alguns acreditam ser um humano feral. Outros acham que era um skinwalker. Histórias como essas continuam surgindo em todos os cantos do mundo. E quanto mais câmeras espalhadas por trilhas, florestas e parques, mais encontros estranhos parecem acontecer. Seriam apenas coincidências? Truques de luz? Pessoas isoladas da sociedade? Ou há algo lá fora que ainda não compreendemos? Seja o lendário pé grande, seres híbridos ou criaturas que desafiam qualquer explicação científica, uma coisa é certa. Os olhos da floresta estão sempre observando. E, às vezes, as câmeras têm sorte o bastante para registrar o que não era para ser visto. Você teria coragem de entrar em uma dessas trilhas à noite? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!